Fala pessoal, tudo bom? Hoje é dia de podcast. Trouxe aqui dois amigos queridos, tá certo? O Lucas e o Abdias, que a gente vai conversar um pouco sobre finanças, empresas, né? Sobre essa questão que tá no dia a dia dos nossos corações, que tá movendo aí a economia e o país. Então, o Lucas trabalha na área de investimento e o Abdias tem uma área aí na área empresarial, na área de confecção, na área de roupa, de moda. E o que mais, Abdias? Nosso grupo hoje ele trabalha com, principalmente, nosso forte é confecção, né? É fabricar e vender roupas. Eu até digo que quem trabalha com confecção tem duas empresas. Sim. Uma produz, a outra vende e são coisas totalmente diferentes, são áreas difíceis, não são áreas fáceis. Mas quando você tem duas empresas da mesma, assim, campos totalmente diferentes, tem um desafio grande pela frente. Mas graças a Deus estamos aí há um tempo no mercado e vem dando muito certo. E como é que tu e o Lucas se conheceram? A parte tá engraçada, né? Assim, agradecer primeiro o convite, muito feliz de estar aqui. E a gente tem uma coisa em comum, que somos cristãos. Então a gente acabou se conhecendo na igreja também, faz muito tempo. Acho que quando a gente se conheceu, a gente ia pregar na faculdade. Então, juntos. Não na faculdade que a gente estudava, em outras faculdades. Então, Sim. a gente ia, acho que uma das missões da nossa vida é essa, é tornar Jesus Cristo conhecido até que ele venha. Então, estamos aí, até hoje mantemos essa amizade, casamos desde então. Abdias, né, tenho 31 anos, a gente se conheceu, acho que faz o quê, uns 10, Lucas? 10 anos já. Uns 10 anos, né? E trabalho com gestão e moda já faz uns 15. Sim. Lá na DIP, chama DIP, né? É um grupo, temos acho que 3 principais empresas, né? Mas a gente faz investimento em várias áreas também. Mas falando sobre gestão e moda, que eu acho que é o que eu tenho feito há mais tempo, né? Então, trabalho há 15 anos. No começo, empresa muito pequena, empresa familiar, então fazia de tudo. Acho que se alguém começar a falar de gestão, acho que de uns 4 ou 5 anos para cá, porque antes era fazer tudo e fazer dar certo, aquela vontade de crescer, de fazer acontecer. Mas eu acho que melhor define mesmo como eu me vejo é casado com a Renatinha, a mulher da minha vida. Melhor decisão que eu tomei. E cristão. Acho que tudo que a gente conversar hoje, se alguma coisa de boa sair de mim, é Cristo. E se for de ruim, sou eu mesmo, já diria. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo, é isso aí. Mas também gosto muito de falar sobre investimentos de gestão. Acho que são duas áreas que assim, podem mudar o jogo, né? Gestão pode mudar o jogo da empresa para melhor ou para pior. Gosto de mais um monte de coisa que não sei fazer. Tem violão, teclado, bateria, tem o prancha de surf, raquete de tênis, beach tênis. Meu Deus. O que você precisar de uma lista é imensa, mas que eu sei fazer quase nada. Mas tem, né? Tá ali. Tá lá. Tá ali. Sábado a gente tá jogando tênis, de manhã é surf, bota o tênis de corrida, corre 5 km todo, mas vamos tentando. O importante é participar. Ave Maria. Rapaz, é engraçado. E essa característica é muito do empreendedor, né? Ser multifacetário, né? Você ter essa capacidade de poder mudar e mudar para algo sempre melhor. Tem uma brincadeira que alguns colegas, alguns empresários falam, que empresário não tem compromisso com ele, né? Não tem compromisso com um processo, com coisa errada, eu sou tão público. A gente tem compromisso com o resultado. E na falta do resultado, a gente sabe que a gente vira pó. Aí você falar de beach tennis, falar de surf, falar de corrida, não sei o que e tal, são muitas coisas que eu acho muito interessante que o brasileiro, a gente tem, infelizmente, com a nossa cultura que a pessoa não consegue entender esse pluralismo, né? E achar que algumas coisas são modas. Não, rapaz, uma coisa que tá interessante de fazer, eu vou lá fazer, não é porque é moda não. Mas se for o que mal tem, né? É muito bom, né não? Se congratular em várias atividades diferentes. Eu tenho muito disso, sou mais restrito assim, nessas questões porque eu gosto muito do jiu-jitsu, gosto muito de atirar, gosto muito de nadar. Então, mas as minhas questões são muito mais voltadas assim, sabe? Correr também, corria muito. Antes de eu conhecer minha esposa, eu fazia todo dia 10 km na beira-mar, sabe? Aí eu digo só, eu engordei, deixei de correr por causa de ti.
Quem acha que vai falar a mesma coisa, mais de mim. É, né? Ela deixou eu correr pra minha casa. E eu conquistei ela numa corrida. Ela disse que ia correr, eu apareci lá no outro dia, 4h30 da manhã. Sabe o que fazendo? Sapato todo errado. De meia azul, de meia azul. Calma, nada. Rapaz, é engraçado esse povo lá, sabia de tudo, de até nós da meia azul. Acabou a meia azul ou continua? Não sei, porque eu não tô participando. Mas eu sei que tinha isso aí, velho. Tenho também um kimono de jiu-jitsu e uma faixa branca que nunca usei. Tem. A gente fez uma hora. Eu e o Lucas. Não, apanhei mais do que não sei o que, isso não vai não. Mas eu tô fazendo aqui na Black, aqui pertinho, mas é bom que só. Eu já vi na Black Box. Já? A lua também. Já, pronto, mano, tô fazendo aqui na Black. Meu dia, meu hora de treino, meu dia. Aí quando a mulher deixa o treino das 7, quando ela não deixa eu ir pra casa. Legal, mano. E aí, Lucas, você? Bacana, não, cara. Segunda vez aqui hoje, né? É, Dando continuidade ao tema. Acho que atualizou muita coisa na área de investimentos, né? Aconteceu muita coisa do ano passado pra cá. E queria até falar de uma coisa, a gente estava falando antes de começar, sobre o Japão. Falando do Japão. sim. O Japão tem uma coisa muito interessante que está acontecendo agora. É a dívida pública mais alta do mundo no momento. É mesmo. 260% do PIB do Japão é a dívida dele Eu hoje. tinha visto que era americano. Não, o Japão passou todos os países em primeiro lugar. É tanto que tem muito vídeo saindo sobre isso. Thiago Nigro, todo mundo, os maiores do mercado estão postando vídeo sobre o Japão hoje. De ontem para hoje saiu muito vídeo sobre isso. Japão, 260% do PIB como dívida. Japão isso também foi afetado os setores, né? Porque o maior comprador de títulos americanos era o Japão. Então, Sim. quando os Estados Unidos precisou de dinheiro nos últimos 50 anos, quem mais comprou foi o Japão. 1,2 trilhões de dólares em títulos americanos o Japão tem sob custódia dele. Então, consequentemente, um Japão muito endividado, com juros altos a 3,7 para o título de 40 anos. 3,7, né? 3,7 Alto. altíssimo para eles, né? Para 40 anos, e são títulos de 40 anos a 3,7. Hoje a dívida do Japão como um todo é de 1 quadrilhão de ienes japoneses. Corresponde a mais ou menos 8 trilhões de dólares americanos, a dívida deles. Só que 1,2 trilhões de dólares é de títulos americanos. Os Estados Unidos precisando de dinheiro hoje, o principal comprador seria o Japão. Então vai ocorrer uma competição entre Estados Unidos e Japão para ver quem capta dinheiro a que taxa de juros. E para o investidor é mais interessante a maior taxa, não a menor. Então o investidor ele compra a maior taxa. Então se os Estados Unidos hoje estiver a 4% e o Japão estiver a 3,7%, o investidor vai direto para os Estados Unidos, não vai para o Japão comprar título japonês. Consequentemente, um dos dois países vai ruir em um futuro próximo. O que se fala muito? Que o Japão ele vai utilizar uma operação de crédito, como a gente faz o cartão de crédito, Anderson, pagar um com o outro. Ele vai emitir mais título e vai comprar o próprio título para emitir dinheiro. Que é o que está ocorrendo também com o Brasil, com o Tesouro Selic, com enfim, investimento público brasileiro. Você vai IPCA mais alguma coisa, quando o Tesouro emite um título, ele está com um título que o governo emitiu para criar mais dinheiro para o governo gastar. Então, consequentemente, é o que ocorre lá fora também. Só que nesse momento o Japão tem apresentado um nível de preocupação muito alto. E aí você vai para olhar, né? Vocês estão falando sobre modelo de gestão, vindo lá do Japão e tudo mais. O Japão, no pós-guerra, foi que ele intensificou a retomada dele. No pós-guerra foi que ele conseguiu se reestruturar e ser o que o Japão é hoje, quanto a tecnologia e quanto a tudo. Só que quando tu pega Uma potência. esse já é uma potência, ele é uma potência independente do que esteja ocorrendo no momento. Mas quando tu pega tudo que ocorreu no Japão no pós-guerra até culminar nessa dívida exorbitante que ele tem hoje, na dívida pública, tu para e pensa sobre o que pode ocorrer com o Japão depois disso. Porque um dos grandes problemas do Japão também sempre foi a questão da mortalidade, né? Da natalidade. A natalidade não estavam nascendo crianças suficientes para cobrir o nível de idosos que estavam se criando, a geração de idosos, a aposentadoria, enfim, toda a questão que envolve o governo. E, na outra ponta, a questão da dívida em contrapartida com o governo americano que está querendo baixar dólar, que está querendo se reestruturar internamente também. Então, depois que o Japão cria uma dívida desse tamanho, em contrapartida com
um governo onde o Trump é o presidente, só tem um ano, que a gente estava até comentando na semana, só tem um ano de Trump agora. Fez um ano de Trump e parece que já faz 4 anos, que o cara fez muita coisa em um ano. Sim. E assim, não é falando sobre política, cada um tem seu lado, cada um tem seu partido. Mas pega um cara desse, que até tava conversando com um amigo em comum também, que não é que ele tenha coragem, é que ele sabe que ele tem. Ele sabe que o poder do mundo está nos porta-aviões, o poder bélico do mundo está nos porta-aviões, e dos 15 que tem no mundo, salvo engano, 10 são nos Estados Unidos. E você construiu mais 22. Maiores do que os que já são hoje. Mas, Lucas, eu tinha visto que os Estados Unidos estavam se preparando. Eu sabia que as duas maiores notícias do mundo era a americana e a segunda era a japonesa, mas inverteu agora, o Japão passou. Já comprou? Sabia também que o Japão era o que tinha mais comprado dívida americana, era o Japão, né? Sim. Mas eu vi que também que os Estados Unidos estavam se preparando para começar a comprar dívida japonesa. Entendeu? Eu vi uma matéria nesse sentido. Eu até não entendi. Eu pensei assim, não, para fortalecer o parceiro na Ásia, né? Para deixar ele forte. Depois eu até precisava mais sobre isso, eu não entendi essa finalidade, sabe? Não, no caso, se os Estados Unidos entrar comprando título japonês, é mais uma questão de se proteger do que apoiar o parceiro. Sim, É mais uma questão de se proteger, porque o Japão tem muito título americano. sim. Então quem comprar título japonês vai estar comprando um juros muito alto de 40 anos. Porque se tu pega, salvo engano, o título atual, o juros atual do Japão é 0,5. 0,5 é absurdo, né? Nem juros, né? Mas se a gente comparar com o É Brasil, inflação, né? praticamente. Mas os juros de longo prazo, que é o que importa para o governo quando ele vai emitir papel, quando ele vai emitir dinheiro, está muito alto. Então, se os Estados Unidos fizerem isso daí, é mais uma questão de proteção para si mesmo do que simplesmente Ajudar. ajudar. Basicamente, acho que é isso. Entendi. E como é que tu acha que isso reflete no Brasil, assim, no pensamento? É interessante porque quando a gente fala de investimento no Brasil, a gente fala muito do que ocorre aqui dentro, internamente. Mas a gente sempre tem que olhar um macro para entender o que acontece no micro. Quando a gente pega o que está acontecendo no mundo todo, olhando para o Brasil internamente, a gente tem que começar a olhar com outros olhos o que está para acontecer. Por exemplo, esse ano a gente tem a lei eleitoral, que é um negócio que movimenta tudo, basicamente. Você sabe que movimenta dinheiro, movimenta papel, movimenta tudo que a gente sabe que acontece no ano eleitoral. Só que a gente está combinando com um ano eleitoral e um juros muito alto ainda. Então a gente tem reunião, hoje é 25, né? É 25. 25. A gente tem reunião dia 27 agora no Copom. Eu acho que é 26, 25 foi ontem. 6, 8. 26. Então, ou amanhã ou quarta a gente tem reunião com o Copom para definir se mantém a taxa ou se corta a taxa já. Que o mercado espera são 5 cortes esse ano, para fechar o ano com 12,50. Só que os bancos americanos já entendem que o juros do Brasil cai mais, cai até 11,75. JP Morgan, Bank of America, todos eles já vêm a 11,75. Quando eu pego essa previsibilidade de juros caindo, é bom para o empresário, porque tinha um pouco do sufoco ali dos juros muito altos. Você vê que mais barato. total, o crédito vai ficar mais barato, a questão, o O dinheiro governo passar competitiventos com a gente, né? total, porque tu pega hoje, é muita pergunta do investidor também. Eu vou me arriscar a comprar crédito privado de empresa, como JBS, Minerva, Marfrig, independente de qual seja a empresa, que até sólida em comparação com o tipo do governo, que é um risco soberano, que é mais fácil. A JBS quebrar, o governo do Brasil Se o quebrar. governo quebrar, quebra Se o tudo. governo quebrar, quebra tudo. Então, o título do governo pagando IPCA mais 8, IPCA mais 7,80, IPCA mais 7,75, enquanto o crédito privado está pagando IPCA mais 7. O risco de crédito não compensa sair do governo para ir para o crédito privado no momento. E aí o que ocorre? Os juros, ele é um remédio. O Banco Central ele entra com o aumento dos juros para barrar a inflação. Só que a inflação foi contida, segundo o governo, né? A gente já conversou sobre a inflação intrínseca aqui, mas quando a gente pega a inflação do governo, ela fechou abaixo da meta. Ela fechou favorável. Nas bandas da meta lá, ela não fechou alta, ela fechou abaixo da meta do que o governo esperava. Expectativa, A né? expectativa, então, consequentemente, os juros vai cair esse ano. Só que qual o melhor investimento para quem está com dinheiro para aplicar? Essa é a pergunta que surge. Inflação. Inflação e para fixado. Porque se os juros vai cair,
Eu compro inflação, eu compro rentabilidade real. Eu compro rentabilidade real, porque quando eu compro juros, quando eu compro CDI, eu compro rentabilidade nominal. Eu tenho que diminuir a inflação para saber quanto eu ganhei de verdade. Só que quando eu compro inflação mais alguma coisa, eu já comprei rentabilidade real, que eu sei quanto eu vou ganhar. Eu vou ganhar 7% a mais da inflação naquele ano, porque a inflação corrói o poder de compra. Sim, total. Você sabe que E o pré-fixado que é a garantia de você ganhar muito no futuro porque você está pagando barato. justo, você já está comprando algo que você sabe que você vai ganhar no futuro. É. Interessante que, se você pega a inflação dos últimos 20 anos do Brasil, em comparação com os Estados Unidos, no Brasil foi 271% de inflação. Então, é como se 10 mil há 20 anos fosse 10 mil, só que hoje 10 mil são 27.100 reais. Nos Estados Unidos foi 70% em 20 anos. Você pega um comparativo de inflação, a inflação subiu muito lá, mas aqui subiu muito mais. É tanto que o poder de compra, achei engraçado, que um salário de um executivo de 13 mil reais em 98, se não me engano, comprava um carro zero por mês. Era 13 mil reais de um Gol. Hoje, o mesmo salário para conseguir equiparar ao daquela época teria que ser 67 mil, comprar um carro zero por mês. Mais ou menos o comparativo que Mas tinha. qual carro zero dá 7 mil reais? Ah, hoje, sei lá, um Mob talvez. Rapaz, só se for um móvel muito basiquinho, viu? Usado. Acho que não, acho que é o Quid. Build. O Quid. É o Quid, e olha lá, viu? Verdade. Mas quando tu olha a medida, essas informações, esses pensamentos, trazendo para a realidade, como é que tu acha que se comporta ali? Porque assim, o setor de confecção, eu tenho até meu primo também trabalhou nessa época, quando nós conhecemos mais, você estava acostumado a fazer muito dinheiro. Não é que sua empresa deixou de ser lucrativa, né? Você deixa de fazer 1 milhão por mês, você passar a fazer 400 mil reais por mês, é muita diferença, né? O setor de confecção teve várias situações assim, que aconteceram esses últimos tempos, né? Acho que de 2008 para cá o setor de confecção mudou muito, né? A gente tinha polos muito fortalecidos, mas esse foi meio que se pulverizando e a situação realmente mudou completamente aqui, principalmente no estado do Ceará, que, se eu não me engano, há uns 10, 15 anos atrás era o segundo colocado como polo de confecção mesmo, como pico de faturamento É, eu me lembro. confecção. E aí a gente já perdeu uma posição agora. Mas eu acho que trabalhando principalmente no cenário, esse cenário internacional, aconteceu uma coisa no Brasil que é até paradoxal, né? Que a gente está tendo taxa de juros altíssima, ou seja, todo investidor corre atrás do 1%. Então você chega, qualquer assessor financeiro fala assim, eu quero ler 1% porque está dando mais do que isso até. Então assim, o dinheiro do investidor ele foi para o CDB, o investidor pessoa física. E simultaneamente com isso a gente está tendo as máximas históricas da Bolsa. E tem um dado muito interessante que é o seguinte, 10% do investidor brasileiro, que é o varejo, né? O varejo brasileiro, pessoa física, enfim, está sofrendo essa onda da alta da Bolsa. Ou seja, é muito pouco. Para você ter noção, quando a gente estava saindo da pandemia, que a gente estava tendo um cenário de alta, né? Acho que acredito que seja próximo de 30% do investidor CPF estava aproveitando essa alta. Então, aconteceu uma coisa assim, diferente no cenário brasileiro, mas é como se o resto do mundo tivesse pior que a gente. Basicamente é isso. Se você olhar para qualquer lugar do mundo hoje que tenha rentabilidade ou que tenha segurança, o Brasil vai ser o único, porque você está em guerra há não sei quantos anos já. A Índia também entrou agora num problema. O Paquistão. A China tá ou os países estão em guerra ou estão perto de guerra. Então, o Brasil, apesar da instabilidade política, é o melhor lugar hoje para você. E os Estados Unidos abriu sinal verde agora para o investidor vir para o Brasil, né? Então, acredito que apesar de estarmos em alta, a previsão é que bateremos novas altas. Mas falando do gestor, né, da pessoa mesmo que está aqui na ponta, eu gosto muito de aprender isso a duras perdas. Se você tem uma empresa, você tem um negócio de risco. Normalmente, uma empresa saudável, ela tem que te pagar pelo menos 2,5% de cada real que você bota lá dentro. Então, essa é uma conta fácil de fazer, mas você precisa ter uma DRE bem estruturada, mas você consegue, assim, comparar. O meu dinheiro está investido
em papel, está rendendo hoje ali 1% na segurança, né? Se tiver bem aplicado com uma carteira boa na bolsa, aí dá para ir muito além disso. Mas na sua empresa, você consegue calcular quanto você tem lá dentro investido de PL. PL seria, vamos dizer assim, tudo que você tem, tira tudo que você deve. Posso falar dessa forma? E já ajuda a contador. Pega tudo que você tem, tira tudo que você deve, vai sobrar alguma coisa ali. E aí tudo que você tem envolve... Às vezes não sobra não, viu? Mas aí estamos já tá. Então assim, esse que sobra, né, você calcula mais ou menos quanto você está lucrando por mês. Aí você vai saber se o seu dinheiro está bem aplicado. Tá rendendo. Se está rendendo bem. Então, assim, uma empresa saudável, ela tem que render pelo menos 2,5, 3, e aí pode ir até mais do que isso, dependendo da aceleração que ela esteja vivendo. Então, assim, se você é empresário, se você é autônomo, empreendedor, o seu dinheiro está no risco. A verdade é essa, e ele tem que estar rendendo muito. Quando você tira um lucro, que é a última linha ali, que ele vai sendo espremido na DRE, né, até o final, a última linha. Quando você chegar lá no final, você pegou, assim, um dinheiro que está suado demais. Muitas vezes a gente tem um medidor que chama lead time, né? Então, o tempo que você começa na produção, né? Você começa a produzir até o tempo que você coloca ele dentro da loja, e aí você pode ir até um pouco mais além, né? Até o tempo que você vai receber o carro, o seu dinheiro que foi vendido, enfim. E, às vezes, esse lead time é muito extenso. Então, você tem lead times aí que pode chegar a 6, 7, 8, 9 meses para você ter o seu dinheiro de volta. Então, você corre um risco muito alto. Se você pega esse dinheiro depois do lucro, é um dinheiro muito sofrido, para você conseguir sair o lucro ali. Você falou muitas vezes, dá negativo. Sim. E aí você faz o que com ele? Você bota mais risco. Então, eu acho que o dilema do empreendedor é esse. Isso quem falou foi o Senizado. Eu não quero negócio com bolsa, com risco, nada. Eu quero meu dinheiro aplicado para, pelo menos, corrigir a inflação e eu ter o meu dinheiro, que é a renda fixa, né? E não correr nenhum risco. Eu aprendi, quando eu falo que aprendi isso a duras penas, foi porque eu quis me aventurar a começar a pegar uma parte do dinheiro da empresa e aplicar em ações. Eu quis fazer isso exatamente no final de 2019. Foi ótimo. Dezembro de 2019, eu lembro que a carteira performou 4,5%. Carteira de ações. E aí tava feliz, né? O dinheiro rendendo bastante, era muito dinheiro. Eu lembro que eu mostrei na igreja pro Lucas o aplicativo, ó, né? O Lucas tá legal aqui, tá funcionando bem, e era muito dinheiro. Assim, era um percentual pequeno para a reserva da empresa, mas era muito dinheiro. E eu lembro que quando a bolsa começou a cair, por causa de 2020, chegou A pandemia, 18 de março. eu lembro quando eu mostrei pro Lucas um negativo, e não era prejuízo, porque ele estava realizado, mas um negativo de quase, né, assim, quase na casa do milhão. E eu olhava para aquilo ali e pensava, eu nunca tinha mexido com bolsa, Sim. estava aprendendo ainda mais o que eu tinha aprendido aquilo, mas se não vender não tem prejuízo, é melhor esperar. Várias situações foram acontecendo, vendemos uma parte para, né, porque chegou uma hora que quando a bolsa bateu, acho que 70 mil pontos, tinha gente falando que o mundo ia acabar, né? Quem é a Bolsa de Valores é um local que tira dinheiro da mão dos impacientes e coloca na mão de pessoas pacientes, né? Então, assim, se você foi paciente naquele momento, você conseguiu lucrar, mas o empresário, ele não pode estar contando com isso, né? Então, se você tiver muita expertise, tiver muita mentalidade fria para poder pegar o seu dinheiro de lucro e depois correr mais risco, você pode ganhar um dinheiro. Mas é tão suave ganhar dinheiro com gestão, com empresa hoje no Brasil, né? É melhor pagar um pouco e guardar. É o que eu acho surpreendente, eu acho muito assim, Abdias, você aprendeu a duras penas, né? Mas é uma coisa muito sem lógica de fato, sabe? Porque eu estava refletindo um tempo desse, empreender no Brasil em qualquer segmento é alto risco. Você tem a grande maioria dos governos ao longo da história são, eu acho muito engraçado. Como é que tu é contra alguém que te dá dinheiro, Lucas, sabe? Eu acho surpreendente a capacidade, a insanidade, a insanidade mesmo assim, do governo não dar uma rede de sustentação ao segmento empresarial, principalmente ao micro e pequeno empresário, ao empresário pequeno. O empresário no Brasil, ele não consegue ter uma tranquilidade de transição. Ele não tem. Você é muito pequeno, você tem baixo custo. Cresce um pouquinho, o primeiro custo que mais cresce é o custo tributário.
e o custo trabalhista. É os dois principais coisas que estrangula qualquer sobreprodutivo. Aí você vai crescer mais uma etapa. Aí você vai ter que olhar o quê? O dinheiro que você está fazendo, o quanto você tem de lucro, de reserva para investir na sua máquina, para ela se estruturar e crescer outro passo. Aí quando ela vai para outro passo, qual a primeira coisa que você tem que competir? Carga tributária, carga trabalhista, os encargos. O Brasil é o país realmente que cada empresário, né? Você realmente pode botar uma medalha no peito ali. E as pessoas não entendem essa dimensão. Você não entende que é você achar construindo tudo e do nada você achar perdendo tudo, né? Essa é a sensação da grande maioria dos empresários brasileiros, principalmente aqueles que estão fazendo transições. Se você é médio, vai para grande, é outra transição de investimento que um cara de grande, outra pessoa de fora chega, pega um incentivo do governo, o qual você não tem. Você tem um desincentivo. E as pessoas não entendem isso. Mas esse ponto da BG, só para passar aqui o cantinho, diz, é interessante, porque não faz sentido você pegar esse dinheiro de alto risco que você tem vendendo e jogar em operação de risco que são outras empresas. Né? Não faz sentido. Quem falou isso agora é o Adib. O Adib falou exatamente sobre isso agora. Né? Você tem que levar para locais, entre aspas, mais seguros, porque nenhum governo é seguro no Brasil. Eu não vi, mas ele é fera, né? A gente tem que dar uma ele falou visão. exatamente sobre isso. Ele. E assim, para quem às vezes apoia, ou até para o CLT, né, entender como é que funciona um pouco da carga tributária, tem uma conta que eu acho muito legal de fazer, que é, para arredondar, a pessoa que ganha 10 mil reais de salário. Para entender como o imposto afeta muito a vida de todo, não é do empresário, é de todo mundo. Se você ganha 10 mil reais de salário, você vai custar para a sua empresa ali em torno de 19 mil reais. Porque ele vai receber 10, mas o resto vai para o governo. E desses 10 que ele recebe, ele paga IR. Então vai ficar o quê? 8 na mão dele? Arredondar aí, Se ele não tiver despesa com dependente, se ele não Sim. tiver saúde, planos, coisas assim, vai ficar o 7, 6, 7, entendeu? Mas assim, arredondando a conta no 8, só pra Assim, gente ser simbólico, ser gentil. vamos ser gentis. Então, você custou 18, você está recebendo 8. Cara, a gente consegue às vezes fazer algumas contas e tentar estipular mais ou menos quanto é que um produto paga, assim, ele é imposto no Brasil. E é quase metade, é 40%. Então, assim, você paga 60% do produto e 40%. Então, dos 8 mil que você recebeu, se você for comprar bens, você basicamente está comprando um monte de imposto e está pagando ali 3, 4 mil reais vamos dizer, 4, você ser gentil de novo, né? 5 mil reais você tá realmente investindo nos bens. Aí, para piorar tudo, depois que você comprou tudo, você tem que pagar pela educação, você tem que pagar pela segurança, você tem que pagar pela saúde. Aí você paga o imposto, que é o IPVA. O IPVA era para ser é um crime, porque você compra um carro que metade de custo, você paga o IPVA de 5% do valor do carro, você paga o IPVA dos juros. Do imposto. Do imposto. Rapaz, entrando nessa seara, tem uma seara que é bem interessante de se tocar. Né? As pessoas, estava terminando um projeto de lei, eu tô torcendo, eu tô rezando que ele passe. Que assim, ó, você vai pagar 10 mil reais seu funcionário. Fechado? Fechado. Pronto. O seu funcionário, que vai ter que gerar a guia de recolhimento do INSS dele e do imposto de renda dele e recolher para os cofres públicos. Oh, meu Deus do céu, tomara que passe, porque meu sonho na minha vida era pagar o meu salário bruto ao meu funcionário. Tá aqui, meu filho, ó. Você recebe 2 mil reais? Pronto, você não recebe 2 mil reais, não. Você recebe 3.350 reais. Tá aqui, ó. 3.350 reais para você e você paga o seu imposto de renda para o governo, você paga lá o seu do INSS, mas a partir de janeiro, né, o governo fala que recebe até 5 mil reais, já vai ter o regulamento de imposto de renda. Se a gente for levar em conta da tabela, a função da tabela, passaria de 20 mil reais para você não receber, para você não pagar o imposto de renda. Mas enfim, só ele recolher o INSS, eu já me daria feliz. Sabe? Ele gerar a guiazinha da INSS para pagar, entendeu? Rapaz, quando eu olho a minha folha, eu vejo lá 10 mil reais no INSS. Eu poderia dar para o pessoal isso aqui, né?
sabe? Eu também acho que deveria ser. Eu tava pensando sobre isso, acredita? Tem esse projeto de lei, viu, que tá passando, sabe? Eu acho que o setor produtivo erra muito que a gente sabe esses defeitos. A gente poderia pegar esses defeitos, dar uma notoriedade muito grande, fazer um projeto de lei, botar para o Congresso e dizer assim, aprove. Eu quero pagar o puto ao meu funcionário. Eu não quero pagar o líquido, não. Bora, aprove, tenha coragem. Ia pesar no bolso de todo mundo, assim, na prática. Aí Na realidade, ia ter que pagar o boleto. Aí a gente ia ver. O Vladimir, ano passado, salvo engano, acho que foram quase 3 trilhões só o federal. Só o federal. Passou de 3 trilhões. Passou de 3. Passou. E se juntar tudo, passa de 4. Quando junta Mas sabe qual ICMS, o detalhe, Abdias? As pessoas não sentem isso. Não sentem isso. A reforma tributária vai trazer um pouco desse sentimento, porque vai ser um valor um imposto de valor agregado. Se o celular custa 100, você vai pagar R$ 128. R$ 28 é de imposto. Então, vai dar essa percepção melhor. Mas o plano do brasileiro, essa questão morna, sabe? Eu gosto muito de história, eu gosto muito de filosofia, eu gosto muito de olhar o mundo, geografia, eu gosto de esse comparativo. E a gente brinca muito que a gente teve a revolta do ouro, a revolta do quinto dos infernos. As pessoas não se lembram nem mais sobre isso na história, né? Que foi o quê? Você, a cada 1 quilo de ouro que você produzia, 250 gramas do ouro deveria se deixar a coroa, né? Aí a gente pega a carga tributária média no Brasil, e você chega à carga tributária média hoje, a média é de 34%. Você pode ter 3%, 37%, pode ter 4% é o real. Só porque tem um detalhe bem impressionante. A carga tributária média ela é puxada para baixo por conta de alguns produtos, principalmente os produtos da cesta básica, alguns produtos que, que são ali das. Então, esse volume puxa para baixo a carga tributária. Mas a carga tributária real do Brasil, ela seria superior a 40%. A média. Entendeu? Se ela não fosse puxada para baixo com incentivos fiscais, dos grandes, entendeu? No Brasil, o só paga imposto que é pequeno, que é muito grande não paga. Então faz um acordo, meu filho. Faz um acordo, passa o projeto de lei, entendeu? E eu queria até te fazer uma pergunta para ti, que eu sei que o teu segmento sofre de diversas formas, né? O segmento da confecção, ele sofre com a China, ele sofre com a Shopee, ele sofre com carga tributária, ele sofre com a relação trabalhista. Hoje, se tu fosse citar assim, um valor nisso, que são os principais desafios, mas eu acredito nisso. Quais seriam o teu pensamento? Boa pergunta. Vamos começar com mão de obra, né? Sério. O Brasil é um país que ele precisa acordar pro conhecimento. Então, assim, os nossos profissionais hoje eles precisam ter a consciência da capacitação, necessidade de capacitação. Então, acho que mão de obra hoje é um desafio, acho que para todo mundo. E aí, quando a gente começa a falar de mão de obra, assim, eu lembro de uma máxima que fala sobre desenvolvimento profissional, né? Que ela classifica 5 prioridades para você ser um bom profissional. Mas a primeira é o conhecimento. Porque sem o conhecimento você não vai conseguir fazer a segunda, que é o que você consegue fazer, a sua capacidade de fazer algo. Então, se você conhece algo, você tem que se dedicar a saber fazer algo com aquilo que você conhece. E hoje, infelizmente, a gente sofre muito com a defasagem da educação, do ensino, da capacitação. Mas eu acho que vai ser uma missão realmente de cada brasileiro. Até puxando para o que tu falou agora, realmente o empreendedor, o autônomo, o empresário brasileiro, ele é um campeão, porque assim, a gente passou por fases muito difíceis e muita gente não conseguiu continuar. Mas tem gente que consegue criar as estratégias e performar. Mas, voltando aos desafios, eu vou começar com mão de obra capacitada. Hoje a gente está com quase 300 pessoas diretas na nossa folha de pagamento. É um bocadinho de gente, né? É um desafio, né? É. Mão de obra qualificada, né, pro próximo. A China, você falou China, né? Sim. China é bom e ao mesmo tempo é desafiador. A China hoje, eu acho que ela deve representar, acredito que talvez 70% do tecido que a gente produz aqui, que a gente usa, né? Na nossa produção. Eu digo de forma geral o Brasil, né? Hoje muita coisa vem da China, ajudou, barateou. A China, ela deflaciona o mundo, né? Porque ela consegue produzir tudo
uma Meu diferença filho, absurda. com 1 bi e 400 milhões de pessoas trabalhando 16 horas por dia é fácil demais. Fácil. Tem até um vídeo de um chinês, tem até um vídeo de um chinês que ele fala assim, ó, não, você trabalha quantos dias na China? Ele 7 por 7. Você. E a data comemorativa? Você passa na empresa? Aí, e a família? Você leva para a empresa. Né? E no seu quê? No seu horário de folga? Você dorme na empresa. E não sei o que, rapaz, tudo era na empresa. Competir contra um cara desse, que deu 1 bilhão e 400 milhões de pessoas para trabalhar, né? A média lá, a gente fala, a média real deles é 12 horas por dia. E sabendo que eles puxam isso pra cima, chega em alguns segmentos o cara passa ali 16 horas. E realmente tudo deles é levando para a empresa, até e eles falam de brincadeira, mas realmente falam, tudo da empresa. Tem vários chineses aqui no centro aqui, você está falando que já teve a oportunidade de cruzar com um deles. Rapaz, eles são horrorizados. O trabalhador brasileiro, eles chamam o Brasil de preguiçoso. Olha, Eu já vi isso. são tudo um bando de preguiçosos. Vocês são preguiçosos. Ele tá aqui para ganhar dinheiro de vocês. Desse jeito. Rapaz, achei aquela tão interessante, o choque cultural. E a gente pergunta, por que você tá aqui? Porque aqui eu descanso. Lá não. Lá não. Não é tipo, e aí as pessoas não entendem isso. O seu segmento, então. Pois é, acho que não, é que como eu falei, né, a China ela é um desafio. Mas se você conseguir trabalhar bem com ela, você tem uma vantagem competitiva boa. Sim. Mas não é tão fácil, não é fácil, né? E eu acho que vamos agora para o desafio de todo mundo, né? Eu acho que, e a minha área especificamente, hoje, meu cargo oficial seria diretor financeiro. Então, eu acho O homem do dinheiro. mas acho que a missão de todos, né? E acho que o desafio para todos é cuidar do lucro. Toda empresa, eu imagino assim, ela precisa ter um objetivo claro de quanto ela vai vender. E isso muita gente tem, acho isso legal. Mas quem não tem, se você tem autônomo, tem uma empresa de que tamanho não importa ser que seja. O seu primeiro objetivo é definir uma meta para quanto você quer vender, né? E depois, quanto você quer gastar. Aí já está meio caminho andado para você saber quanto é que você quer lucrar. Então, assim, esses 3 fatores assim que a gente defende no financeiro é proteger realmente, cuidar do lucro. Então, o desafio cada vez mais é fazer mais com menos, é fazer bem feito, é fazer com qualidade. Lá o nosso produto, assim, o nosso foco sempre foi produto. Então, a gente, claro, não deixa de investir na experiência do cliente, não deixa de investir em pessoas, a gente não deixa de investir. Quais são as suas marcas, Abdias? É um grupo que chama Grupo Jeep, mas a marca principal é que leva o nome do grupo é Jeep, chama-se DEEP. Aí é uma fashion, moda feminina Eu mesmo. não conheço, mas o esposo certamente conhece. Pode ser. Eu sou, assim, não me leva a mal, eu sou uma pessoa, às vezes até eu tenho uma dificuldade, eu sou muito focado, assim, minha vida é trabalho, eu amo isso aqui, e final de semana, final de semana e algum dia da semana eu apago, eu dou uns apagões gigantescos. Quando eu dou apagão que é eu levando minha filha, nos cantos para algum canto, tipo assim, minha vida é isso aqui e ali. Quando eu pego alguma coisa de fora, é porque me levou para algum outro interesse, né, empresarial. E eu sou muito categórico de dizer assim, eu acho tão interessante o brasileiro. Tem umas pequenas palavras, sabe, Dias, no nosso vocabulário, que eu faço questão de tentar mudar e corrigir alguns amigos da maneira engraçada, né? A pessoa fala assim, não, ganhe, não, rapaz, esse mês 10 mil reais. Rapaz, como é que acaba ganhando 10 mil reais, Abidia? Fui pensar assim, rapaz, ganhar o quê? O Emanuel aqui da bicha, aqui, ali, falou, me tomou 10 mil reais pra ti, então eu ganhei, né? Então, não, vamos corrigir. Então, você faz 10 mil reais, você faz 100 mil reais, você gerencia, né? 300 pessoas, né? Daqui a pouco eu passo em 40 pessoas, né? O Lucas faz uma gestão aí de algumas centenas de bilhões de dólares, né? Que nosso assessor e master nosso aqui maravilhoso. Então, se o Lucas... Inclusive, quando da minha carteira, cuidado. Não chegou no bilhão, mas você falou, cuidado. Mas é tudo que eu tenho. Mas você faz o lucro da empresa, né? E assim, muita gente não, algumas pessoas colocam o lucro por só coisa ruim. Eu fico impressionado com essa capacidade de algumas pessoas acharem isso, sabe? Eu falo muito para minha equipe aqui na empresa, e eu disse, olha, lucro não se ganha, se faz. Então, e é das coisas mais que a gente vive na empresa. Tudo que é custo
né, vai levando o dinheiro da empresa embora. E tudo que você deixa no seu caixa e faz no faturamento, é a probabilidade de virar um lucro, né? E esse lucro ele vai ser reinvestido na máquina, esse lucro ele vai ser consumido em folha, em tudo, e é normal. Mas se não tiver lucro, pessoal, que fique bem claro, não vai existir empresa, não vai existir negócio, não existe. É uma coisa tão fácil de se falar, mas que as pessoas às vezes têm. Aí imagina a situação, eu na minha cabeça, o maior bem social que você pode fazer, Abi Dias, é, ser bem franco com você, é você, não deve empregar 300 pessoas, empregar, né, 1000 pessoas. E às vezes você acha que é fácil. Eu vi um texto de um sem noção que hoje ocupa a cadeira da presidência da República, falando que empresário tem dinheiro não porque trabalha, não porque trabalha para ele, né? É um cara que não tem o menor discernimento de absolutamente nada. Eu fico impressionado com a gente como botar as pessoas no poder. Mas, enfim, Tem democracia. gente que cresce do zero com o cheque especial. Então, assim, não é tão simples assim empreender. E eu digo assim, faça um Trabalha convite. mais do que todo mundo. E se sobrar na última linha lucro, aí você pode depois disso, se sobrar um EBITDA, você pode depois distribuir alguma coisa para você, né? Eu digo isso, se você acha que é tão fácil, se coloque à prova, né? Se coloque à prova. Eu gosto de fazer muito essa defesa. Pessoal, toda vez que alguém fala assim, ó, jiu-jitsu, eu amo o jiu-jitsu, né? Aí eu vejo lá o mestre, chama ele de mestre, ó. Ele parece que tá brincando com o leg. Ele tá lutando com a gente e fala assim, ó, não, essa mão eu vou botar aqui, essa outra eu vou botar aqui. E é bem devagarzinho, sabe? Aí o cara mexeu o braço pro lado e disse, ó, esse braço saiu, ó, volta. Bem devagarzinho, sabe? Aí todo mundo acha ele lutando fácil. Aí fala a ganha dele. Ninguém ganha. Eu tenho uma história sobre tentar e dar muito errado. Posso compartilhar. Mas a história do Grupo G, nós temos uma marca de plus size também, chama Loi. Ela foi recentemente reformulada, fez um rebranding, né? E temos também uma marca de acessórios, menor, chama Secret. Aí acessórios femininos por bolsa, calçado, cinto. E aí esse grupo, né, assim, o grupo tem 15 anos. Mas a DIP está desde o começo com a Secret. A Loi é mais recente. A gente já teve masculino, a gente já tentou outras coisas. Também já tivemos 2 marcas de masculino. Mas a gente descobriu que o homem compra roupa realmente para se vestir, mas a mulher ela é apaixonada por roupa. Ela gosta mesmo de comprar. Então, eu acho que o jogo fica mais fácil no feminino. Não que não tenha lugar para masculino. Tenho amigos que são muito, assim, empresários muito grandes de masculino e tem realmente muita notoriedade. Mas a gente se identificou. É mais difícil, porque não é como fazer algo, né, básico. Você tem que fazer algo realmente que encante. Mas, assim, para resumir a história do grupo, 15 anos atrás, a gente não tinha... estava saindo da escola, né? E aí eu saí da escola, fui para dentro da empresa que estava fechando, da minha família, e meus pais resolveram começar um novo negócio. E aí a gente foi, desde o dia zero lá, começamos muito pequenos, com a DIP, sabe? Era uma coisa assim de você realmente ir no centro, comprar um pouquinho de tecido, trazer para dentro de uma casa de 300 metros quadrados. O meu quarto tinha virado a sala de estilo. Sim. O quarto do meu irmão tinha virado ali o financeiro, DP e tudo junto ali, porque era todo mundo ali, né, fazendo um trabalho praticamente de tudo. A cozinha era onde chegavam as peças que tinham saído para costurar após cortar na sala. Então era uma coisa assim, o quarto dos meus pais virou uma modelagem. Quem não sabe modelagem na confecção é você pega primeiro no plano, no papel você desenha lá a forma da camisa, corta, depois bota em cima do pano, corta por cima. Então assim, tudo começou muito pequeno nessa casa. Era lá na Parquelândia, inclusive, perto do Norte Shop. Sim. A gente morava lá, a gente saiu e começou para o nosso lado. De lá, nós fizemos 5 mudanças. Hoje, onde nós estamos, o nosso terreno, ele tem 19 mil metros quadrados. E de área coberta, de produção e administrativo, tudo tem mais de 7 mil metros. E a gente ainda está construindo mais agora lá para poder continuar crescendo. Onde é que fica? Ao lado do SESI da Parangaba, tem um galpão que antes era dourado, a gente deixou agora todo cinza. Mas é na João Pessoa. Na João Pessoa. Na João Pessoa. Eu sei onde é.
Eu só não tinha. Rapaz, eu andava demais ali. Eu morava ali num condomínio, ali perto do prédio do português. Sim. O prédio do português é aqui, né? Eu morava numa rua de trás, que era o Clube do Box das Damas, em frente à igreja da Sagrada Família, na Júlio César. Eu morava ali. Aí até que eu me mudei agora. Ali pro Luciano Cavalcante, né? É engraçado essas trajetórias empresariais, quando o cara pega de novinho, né, igual você, eu digo assim, rapaz, você quer criar um filho bem criado, parece ser uma pessoa muito bem criada, nós estamos conhecendo hoje aqui no podcast, batendo esse papo aqui, né? Todas as palavras que você falou, principalmente o seu começo da sua palavra, eu também sou cristão, né? Eu acredito muito que a gente tem as coisas boas que a gente faz, são as iluminação de Deus realmente nas nossas vidas, né? E o nosso defeito realmente são as nossas falhas, que somos nós mesmos, né? Tentando lutar por essas situações. E a gente realizou, me lembro muito no comecinho da cultura, sempre pequenininho, dentro de uma sala, não tinha nem sala, enfim, botava Um cliente, né? um cliente de fato, daqui a um tempo seguinte, botava umas mesas, computador velho, para que tinha espaço. Fui fazer uma reunião, corri para comprar uma mesa, que até hoje virou da Wise, tá até já na Wise essa mesa lá no Karaoke lá. Isso é muito interessante, esse processo que a gente vai passando na vida, né? E às vezes você olha para você, olha para você está hoje, mas um ponto de tocar, não é que você vai escravizar seu filho, não, né? Tá, nós começam a falar. Mas toda pessoa que eu vejo que é criada, que os pais levam para conhecer o negócio, Valorizam o que trabalho. os pais ali colocam para fazer alguma coisinha para ir ajudando e coisa e tal. Eu falo para minha mãe e pro meu pai hoje, né? Assim, eles criam um menino que é o Joãozinho, que ele é sobrinho da minha mãe, né? Meu tio faleceu. E aí minha mãe tinha um grande amor por esse irmão dela e pegou ele pra criar ele e hoje tá já há mais de 10 anos morando com a minha mãe. Fez 15 anos, tem 10 anos que ele mora com a minha mãe. Eu fui morar com 5 anos lá. E aí, cara, eu disse assim, olha, se o Joãozinho, bote o Joãozinho pra trabalhar, fazer plantão lá na lojinha, que tá uma lojinha lá pra ela aposentar dela, ter equipamento dela, botei uma lojinha pra ela. E que a gente foi criado trabalhando. Meu pai tinha padaria, fui criado trabalhando nessa padaria. Eu só não sei fazer a mistura do pão, mas todo aquele processo produtivo do pão, acompanhado inteiro, até hoje eu me lembro. E eu acho que uma das grandes virtudes da vida de uma pessoa é o trabalho. Isso o homem e mulher tem uma diferença muito grande, você falou, né? A mulher, ela é porque ela se sente. Eu sou mulher, eu sou assim, assim, assado, porque eu sou. Pronto, acabou. O homem, você vai perguntar o que você é, você vai dizer o que você faz. O homem e a mulher tem essa grande diferença, né? A mulher ela é o que ela é, o homem ele é o que ele faz. Então se ele não fizer, ele não é nada. Ele tem esse sentimento. Principalmente o cara que é homem, que é trabalho. Essa responsabilidade é muito grande. Né? Exato. Eu acho que talvez um dos grandes orgulhos de um homem é dizer assim, eu hoje tenho uma renda que eu conseguiria aposentar a minha esposa, ela trabalha por hobby. Então, é um prazer imenso, não é você conseguir conquistar esse local? De fato é. De fato é uma felicidade muito grande. E as pessoas não entendem isso, né? E eu fico muito pensativo. Isso é uma questão, aí vai para uma parte do cristianismo da gente, desses pensamentos. As pessoas também não compreendem que o trabalho, né? Do trabalho ele edifica. Seu trabalho você tem que edificar a sua casa, o seu lar. E às vezes as pessoas não entendem. Tipo, os maiores problemas do Brasil hoje é a questão de mãe solteira. As pessoas acham que estão no problema. Uma mulher sozinha, criando 1, 2, 3 crianças, sem a ajuda de ninguém. As pessoas não entendem que isso é um problema da sociedade. É um problema da falência da instituição família. A gente tem que valorizar e defender os valores familiares, porque quando você coloca dentro de uma sociedade, ou dentro de uma criança, uma cultura, de que mulher é um objeto, ou de que ele é, enfim, é independente e não que precisa, que tem que ficar com várias, você vai destruindo ali os valores de um homem, porque o homem não é exatamente isso, você só ter essa aparência que não. O homem é você ser honrado a ponto de cuidar da sua família, ser homem de uma mulher só, pai de filhos. Se Deus me abençoar, eu tenho que ter 4 ou 5. É a minha meta. A mulher não quer não, é a minha meta, eu tô deixando ela, até uma. A minha gosta, né? E você criar os seus filhos, cara, é incrível. O que eu conheço de amigos que viveram a juventude na perversão. E quando casaram, correram para a igreja para criar os filhos no caminho que a Bíblia ensina, no caminho que a igreja ensina, é surreal. Por quê? Porque ele sabe que é um problema.
viver, criar Ali. uma filha no mundo. Isso é o problema. Então, Aí as pessoas acham que uma empresa que não tem um cara ali sã, focado, cheio de valores, acho que uma empresa com um rumo de pessoas, com ideias diferentes, vão construir de fato algo bom. Né? Não tem como. As pessoas precisam ter uma coisa que a gente chama coerência ética, né? Falar e fazer aquilo que realmente falar sobre aquilo que faz. E isso de fato é o que nós mesmos vamos conversar aqui, estava batendo uma posso lá fora e falando que contratação é do caráter. A gente vai examinar o caráter das pessoas e treinar as habilidades. Né? Porque hoje a gente tem uma grande falta de pessoas desse tipo, porque você tem o TikTok, você tem vários blogueiros mostram um mundo que não existe para a grande maioria da população. Você tem ali 10, 15 influenciadores ditando a regra para a população, o qual todo o restante da população, que ele não chega a ser, ele é menos que 0,000,1%, dizendo que não existe. E as pessoas achando que aquilo vai funcionar. E o fácil, né? A facilidade com que é vendido. É vendido muito tigrinho, é vendido muita aposta. Você vê que o uso do auxílio Minha vida, né? Ô, minha vida não. O auxílio emergencial, 20 Auxílios. bilhões para uma aposta. Auxílios. 20 bilhões para uma aposta do auxílio Cara, emergencial. eu falo muito sobre isso na empresa. Cara, esse é o problema dessa década que nós estamos vivendo. O maior problema foi a entrada de cassino e apostas virtuais na família. Porque, cara, corrompeu, destrói vidas. E testemunhos, assim, na internet, você se emociona, porque é triste. Eu conheço uma menina que ela pegou até dinheiro com a agiota para jogar no Tigrinho e o pai dela teve que vender um carro para pagar o agiota. E eu fiquei pensando, Pelo menos como o isso? carro para vender, né? Porque tem gente que Não tá. tem, né? Não tem. Eu acho engraçado, eu nunca nem tenho pra ver. Eu tenho muitas coisas comigo, eu nunca nem tenho pra ver. Tem coisas que as pessoas falam, isso aqui não pode. Eu falo, tá certo, quero nem ver. Quero nem saber. Tá certíssimo. Entendeu? Tá certíssimo. Eu acho que a gente tem que passar nos princípios. É. Mas vamos aqui, voltar aqui para A verdade, pra terminar, nessa casa tudo era muito. A gente estava com muita vontade de fazer dar certo, de fazer acontecer. Então eu acho muito legal que na gente, dos quase 300 que temos hoje, acho que a última vez que me atualizaram estava 280 e pouco. Mas todo mês aumentando gente, já deve ter passado os 300 já. A gente tem 12, ou são 14, não me falha agora a memória. Mas eu vou 12 pessoas que estavam no dia 1. Tem pessoas que estavam já com a gente antes, trabalhando em outro negócio, sabe? Que foi fechado lá atrás e aí começamos o bom. Mas assim, acho muito legal porque tem pessoas que eram vendedoras, tem uma pessoa, né, que era vendedora e hoje é uma das diretoras da nossa marca. Tem gente que começou lá atrás fazendo serviço às vezes de contínuo mesmo e hoje é coordenador de produção. Então, assim, muita gente que cresceu, tem muita gente que também está desde o começo no mesmo cargo, mas assim, as pessoas que a gente confia demais, que a gente tem muito orgulho, prazer de trabalhar com elas. Mas lá atrás não era tão dividido, não era tão bem, não tinha tanta hierarquia, era todo mundo com muita vontade de fazer dar certo. Eu acho legal também isso sobre empresa, porque assim, às vezes você não consegue entender quais são os tempos que a sua empresa está vivendo para você injetar a ferramenta adequada para ela. Então assim, lá atrás a gente fazia de tudo. Eu tinha um carro, quando eu comecei a trabalhar não tinha carro. Assim que eu comecei a trabalhar, me deram um carro grande para caber mercadoria. Esse era o intuito. Era o maior carro, o mais barato, que era grande. Sim. Então eu lembro que por várias vezes eu estava lá naquela rodovia do Quartel Viário, nas transportadoras, pegando mercadoria, mas assim, era quase todo dia. Pegava mercadoria, porque se a gente vendia sapato também, então enchia de caixa de sapato, voltava para a empresa, já chegava, voltava na sala e ia colocar o preço. Então todo mundo, assim, muita disposição para fazer acontecer. Era bem dividido, tinha um financeiro. Não. Cada um sabia que tinha que dar o seu melhor, sabia que tinha que dar o seu máximo e corria atrás para fazer acontecer. Então, assim, conforme a empresa foi crescendo, a gente foi identificando os pontos de melhoria, as ferramentas adequadas para cada gestão. Então, antigamente, no dia 0, a gente anotava as despesas numa agenda. Tudo na agenda, assim. Terminava de anotar as despesas no final do mês, são lá na calculadora, eu anotava lá no final da agenda quanto gastou. Né? Hoje, graças a Deus, eu tenho um setor financeiro com 8 pessoas trabalhando. Gente. Gente. E aí eu tenho
tudo que eu preciso para poder tomar a decisão. Tem muito a melhorar ainda. Queria muito avançar mais com outras outros relatórios, outros processos, mas eu sei que cada fase tem vamos dizer assim, a sua ferramenta adequada. Não adianta você faturar, vou dar um exemplo, tá? Não adianta você faturar menos de 100 mil reais e você querer fazer uma DRE bem estruturada. Cara, não precisa. Se você tem uma empresa pequena, e acho que isso serve até para as finanças pessoais, você consegue controlar ali o que entra e o que sai, você vai estar fazendo o básico muito bem feito. Aí quando você passar dos 100 mil anos, dos 200 mil anos ali, aí você já vai começar a estruturar melhor relatórios de gestão, relatórios de finanças e tudo mais. Mas cada fase tem o seu processo, porque se você coloca um processo muito robusto numa empresa pequena, você engessa ela. A empresa pequena precisa de velocidade. Eu tenho um amigo que ele compara empresa com um barco. Ele fala assim, se você tem uma empresa pequenininha, tipo um caiaque, você tem empresa de fatura ali até 1 milhão, mas um caiaque é um bote. Qualquer coisa que você faz nela, ela responde. Se você rema muito forte, ela vai andar forte. Se você bota o motor, ela vai voar. Mas quando você está num transatlântico, aí cada movimento tem que ser calculado. Cada movimento demora para estacionar, fazer uma curva, estacionar, não chama de estacionar, né? Atracar, fazer uma curva, qualquer coisa que seja, necessita de energia, necessita de tempo. Então, cada fase do barquinho tem os seus processos, tem as suas estratégias, tem as suas etapas. Sim. E a gente foi crescendo, a gente foi trabalhando, colocando mais lojas. Hoje nós temos lojas específicas em pontos, nosso forte é atacado. Então você vai viajar hoje na Aldeota e no Iguatemi, mas com pontos estratégicos, né? Para a gente trazer mais presença de marca mesmo no varejo, mas nós somos uma marca de atacado. Mais de 90% do nosso faturamento vem do atacado. E nós temos lojas em Goiânia, nós temos loja em Maringá, no Paraná. Então, assim, são polos de atacado. A nossa estratégia é continuar crescendo no Brasil hoje, como atacadistas. E internacionalmente a gente fez um teste legal recentemente, que é um site para vender internacional. Então assim, estamos querendo também ter mais notoriedade internacional. Me perguntaram no meu Instagram que eu criei recentemente se a DIB vai para a Europa, eu disse que vai. Não temos ainda no planejamento estratégico desse ano esse objetivo, mas a gente começa muito sobre isso. Então foi uma empresa que saiu do zero para hoje, temos quase 40 mil peças por mês sendo produzidas. É um desafio de produção gigante. Mas estamos aí desde o dia zero, batalhando com a mesma energia, com a mesma força. Hoje, graças a Deus, se estabelecendo, principalmente no Ceará, mas crescendo também no Brasil. Então, a história da gente passa por isso. Agora, tu falou uma coisa que me chamou a atenção, posso mais comentar mais uma coisa? Pode. Tá falando de algo que me lembrou, né? Sobre o lucro. Desde o começo, eu fiquei no financeiro, meu pai ficou fazendo mais uma gestão administrativa de forma mais ampla, né? E a minha mãe ficou assumindo todo o restante. Então ela é muito proativa. Eu sempre falo que a empresa ela precisa de uma pessoa muito ousada e de uma pessoa muito organizada. O organizado não deixa ela andar para trás, o ousado joga para frente. E a minha mãe é essa pessoa ousada. Ela que vai atrás da loja, ela que conversa com o diretor do shopping, ela que expande, ela é a pessoa responsável. Meu pai é organizado. Quando for defender lucro, eu lembrei de um dia que ele chegou na mesa dele e ele pegou a lista lá de, sei lá, 100 e poucos fornecedores, escolheu alguns bem estratégicos e passou o dia inteiro ligando para cada um dos fornecedores. E ele falou assim, olha, o meu desconto da vista só está 7%, eu preciso de 12%. Não dá, não, mas é porque eu preciso mesmo. Não dá, mas eu preciso. Ele não falava assim, ó, se você não me der, eu vou para outra pessoa. Ele falava assim, ó, não, eu preciso, você me dê os 12. E ele foi atrás de todos os fornecedores. E eu acho que naquele dia ele deve ter reduzido os nossos gastos pelo menos 1%. Só que 1% de pouco é pouco, mas 1% de milhões é muito dinheiro. Então, quando fala de lucro, é defender o lucro para qualquer custo, né? Na empresa a gente luta muito por isso, por defender lucro. E uma coisa que eu aprendi com meu pai é que, assim, hoje... Ele participa mais, quase, a gente está trazendo mais governança e está planejando um conselho, né? Então ele vai ficar muito estratégico nessa posição. Mas hoje, assim, desde o dia zero, ele era muito ativo. Então uma das coisas que eu lembro muito sobre defender lucro é isso, é você batalhar para vender mais, porque vender mais aumenta o lucro sim, porque o custo fixo fica menor, percentualmente.
Mas cuidar das despesas, cuidar do custo, cuidar de toda a parte, todo o dinheiro que sai, cuidar de tudo que sai, também aumenta o lucro. Nosso desafio é esse, né? Aumentar o lucro, defendendo em todas as áreas. Teve um ponto da tua conversa que eu acho que é muito importante, viu, Lucas? Que é assim, e consolidou. Uma amiga, uma vez conversando com ela falou que estava 15 anos numa empresa e ela não me disse que tinha um carro de coordenação, mas eu entendi que fosse um carro bem similar a esse, né? Aí eu entendi assim, olha, uma empresa média ali, um pouco acima do médio, mas não era grande. E ela falou assim, não, então um salário aqui é aproximadamente de 16 mil reais. Eu, caramba, uma pessoa administrativa que não disse claramente que uma diretora ou uma coordenadora você tem um bom salário. É um excelente salário no Ceará, no Brasil. E eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Fiquei olhando pra ela, fiquei olhando para as habilidades, como ela é muito competente, muito inteligente, muito aguerrida, sabe? Mas eu falei assim, cara, o longo prazo e a determinação de fazer parte de uma empresa, do começo, colaborando e levando cada etapa. Você tem um cara que virou diretor de operação, o cara que ficou... E tem gente que não evolui e tá tudo certo. Mas para quem quer evoluir na vida, você precisa de tempo e constância, né? Dentro de um ambiente adequado. As pessoas que ficam pulando de emprego em emprego, vai ganhando 2, 3%, 2, 3%, mas nunca vão estar em cargo estratégico, porque tem que entender que cargo estratégico precisa de confiança e de relacionamento. Você não vai botar um estranho, você é um diretor financeiro, você não vai botar um estranho para pagar as contas da sua empresa. Você vai? Nunca. Entendeu? Porque para pagar a conta da sua empresa, qualquer boletim que ele colocar lá, ele paga. E acabou a história. Entendeu? E hoje, infelizmente, há muito tipo de golpe. Esse sexta-feira, eu recebi uma mensagem, a pessoa estressada, dizendo lá de uma informação que a outra parte tinha mandado e não sei o que e tal. E eu falei, eu olhei na mensagem, olhei o texto da mensagem. Eu disse, fulano, qual o remetente? Aí, se é contabilidade, vocês, eu disse, fulano, qual é o remetente? Aí ele era o remetente. Aí eu, olha o ponto, lá no final, é a conta base? Ele, vixe, cara, não vai conseguir no e-mail a informação de vocês. Isso é a coisa mais fácil no mundo. Eu disse, irmão, aqui na conta base nós temos, eu estou para saber só 4 se usaram um, mas nós temos 3 servidores e um deles é de defesa. E no de defesa nós temos relatório contando todos os dias a quantidade de tentativa de entrar no nosso sistema. E não entraram. Até hoje, pelo firewall que a gente usa, por não sei o que, de gasta um bom dinheiro nisso. Nós estamos falando de uma empresa de tecnologia que trabalha com contabilidade, eu lembro disso. E eu falo assim, ó, sabe qual é o detalhe disso também, fulano? É que você precisa usar o portal do cliente. Que eu gasto dinheiro com isso para você usar. Porque o portal, Aí já seu boleto e tá tudo porque o portal do cliente traz essa qualidade, essa informação que ninguém vai ter acesso a essa informação sua. E aí, da mesma forma que eu vim esse passo caminhando tirando essa informação, mas assim, para que você tenha acesso às informações potenciais da empresa, para que você possa ter uma gestão sobre aquela empresa, você precisa de relacionamento de tempo. Se você não tiver nem relacionamento de tempo, você vai precisar de uma marca muito forte de mercado para que possa lhe credenciar a algo nesse sentido, né? Então você não vai ter uma oportunidade de crescer, você vai ter que estar ser pronto, né? E são poucas as pessoas que estão realmente prontas e que têm a credencial nessa natureza. Então, pessoal, invistam no crescimento em uma empresa que realmente lhe dá oportunidades. Não pule de emprego, senão você nunca de fato vai alcançar novos objetivos, né? Isso também traz muito das finanças, né, Lucas? A pessoa que, até falando também a questão do mercado, né? O mercado recompensa os pacientes, né? E penaliza os tempestivos. E aí, a gente está numa conversa boa já no tempo, está muito prazerosa, mas eu queria pedir também, Lucas, para que você possa fazer uma abordagem, um direcionamento de começo de ano, um pensamento que você tem ali de finanças aí, para que o pessoal possa escutar e a gente fazer um encaminhamento para o nosso final. Então, bacana. Até aproveitando o Abdias aqui, a gente tem uma conversa muito ali no particular, na amizade, sobre organização. E a gente está falando de início de ano, é janeiro ainda, última semana de janeiro, a gente está falando da última semana de janeiro. Eu achei muito importante você definir o que você espera do ano. E também definir, se você tem previsibilidade disso, quanto você quer guardar, independente do que aconteça durante o ano.
Você tem um salário de 3 mil, de 4 mil reais. Se você se propõe a guardar 500 reais por mês, 400 reais por mês, 200 reais por mês que seja, se você não guardou nada ainda, é muito importante porque você vai criar o hábito de sempre poupar e de economizar. E esse hábito, ele custa caro no futuro. Ele custa muito caro. Vocês estão falando de INSS e tudo mais. É interessante porque o que a gente gasta com INSS, o CLT no caso, se ele investisse todos os meses aquele dinheiro na proporção de tempo que ele vai se aposentar, ele teria muito mais dinheiro do que o salário que ele vai receber no futuro ali do governo. Mas trazendo esse ponto, falando especificamente do início do ano, é importante que a gente aprenda a se organizar, organizar as finanças pessoais, definindo ali todo tipo de gasto, gerando um acompanhamento. É muito fácil, hoje você abre o Excel, já tem a planilha pronta lá, planejamento financeiro, meu financeiro. Você clica e vai preenchendo mensalmente. Tem aplicativo para isso, tem o Moglis, tem. Quanto está usando agora? Eu estou usando aqueles de inteligência artificial no WhatsApp mesmo, que você digita assim, gastei 40 reais com a pizza. E já vai somando tudo. Já vai ali fazer. Já vai pegando tudo. É bacana porque você aprende a se controlar também. Porque às vezes a gente começa a gastar sem controle, no final do mês, quanto foi que eu gastei? Cartão de crédito é uma surpresa no final do mês. Fecha a fatura, bicho, gastei desse O meu limite é alto, aí eu peguei meu limite agora e pensava. Liga, spawna ali pra me comprar uma coisa mais, vezes que eu não bato no limite, aí eu olho assim, não, vou comprar não. E Eu acho que é uma boa estratégia. É uma boa estratégia. Eu falei, Eu tô zerando, viu? Porque meu cartão de crédito tá dando uns absurdos, eu penso, cara, isso aqui não existe. Eu realmente baixei meu cartão de crédito de limite quase todo. Você falou muito legal. Esse ano foi o primeiro ano que eu realmente projetei, e acho que eu vi que era tão simples. Os anos passados eu só media os meus gastos e minha receita mensal. Esse ano eu projetei os próximos 12 meses e qualquer pessoa consegue fazer isso, porque ela não. Claro que nunca vai ser perfeito, mas tudo é previsão. Você coloca ali quanto você vai ganhar e multiplica por 12. Então você pega o seu salário e multiplica por 12. Mas o meu salário faz uma média. Meu salário é variável, faz média. E você pega todos os seus gastos, você vai multiplicando por 12. Cara, tem coisas que você olha, será que isso vale a pena mesmo? Tem a academia que é 600 reais. Mas tem academia de 300 reais. Aí você multiplica 600 por 12. 300 por 12, às vezes, não compensa algum gasto que você tem ali para poder manter alguma coisa que às vezes não é importante, você já está fazendo no automático. Eu nunca vou esquecer de um salário financeiro, que ela disse assim, eu aprendi aqui trabalhando financeiro com vocês a calcular quanto eu gasto de cafezinho por mês. Então toda manhã ela tomava cafezinho. Aí ela percebeu que se ela fizesse o cafezinho dela em casa, ela ia economizar um monte de dinheiro. A pessoa ganhava um pouco menos, mas a conta do cafezinho ela serve para tudo. Então acho que o Lucas foi muito preciso agora. É você conseguir administrar bem as suas finanças pessoais. É porque a gente fala de investimento, né? Qual é o produto que eu vou investir, o que eu vou colocar. Mas não faz a tarefa básica antes, é economizar. Porque não tem como falar de investimento se você não tem caixa. Então acho que é basicamente isso. Entendi. E a BD, o que você tem pra fazer pra gente? Bichar, mano. Olha, falando sobre. Acho que o Lucas falou muito bem, não tem nem o que acrescentar mais na fala. Mas eu queria que tu falasse assim, e ficasse bem à vontade, até mais da questão empresarial e pessoal, sabe? Porque você é um cara realmente que começou com 16 anos, fui dar uma conta, né? Você com 16 anos, hoje está com 15 anos na empresa, né? Então, assim, é um cara que viu todo um processo, desenhando da gestão, todas as etapas. Eu vou aproveitar e pegar um gancho que tu deu aí, né? Sobre respeitar os tempos, os processos. Tem uma frase de um amigo que mora lá em Kansas, que ele fala assim, se você não respeitar os processos, você não vai viver o seu propósito. Então, às vezes, essa impaciência que a gente falou sobre a bolsa e que você falou sobre o mercado de trabalho, ela acaba te minando de viver aquilo que você quer viver. Então, se você está investindo na sua capacitação profissional, se você é um profissional de qualquer que seja, autônomo em qualquer área, se você está investindo na sua capacitação, se você está aprendendo a fazer coisas novas, a cuidar, né? Se você está conhecendo pessoas que são também daquela área, se está investindo em você, respeite os processos. Se coloque em um local que vai valorizar o seu trabalho e certamente você crescerá. Então, acho que é muito sobre isso, sobre você respeitar os tempos, independente se você é empresário. Respeite o tempo da sua empresa, né? Respeite o financeiro. Ninguém vai se dar bem brigando com o número. Então,
conheça os números, respeite eles e certamente você vai ter aí mais conforto, mais paz. E voltando a falar sobre finanças pessoais, se você não tem finanças pessoais organizadas, você não tem paz para trabalhar, você não tem paz com a sua família. Sabia que esse dado é legal? A maior parte dos divórcios no Brasil, se eu não me engano, é quase 60%, 70 e pouco. são causados por problemas financeiros. Sim. Então, se você vai começar hoje, comece pelas finanças. Isso é uma verdade. Pessoal, foi um podcast maravilhoso. Graças a Deus, né? Foi maravilhoso. E, pessoal, cada tópico desse, focando muito no financeiro também, a praia que a gente gosta muito, sabe, Dias? Eu digo assim, muito assim, aí, cada um de nós aqui que está nessa mesa, se a gente puder colaborar um pouquinho com uma pessoa na construção de algo dela, a que sirva ao seu propósito, a que sirva uma melhoria de vida, né? Eu acho que hoje tivemos aqui várias lições. Para um cara que já é grande, você já é funcionário, não tem como ser pequeno, eu faço alguma contabilidade de funcionários, quanto é que tem que pagar de e-mail de cada um, quanto é que é o faturamento, então, quanto é que é o faturamento da empresa, com base disso. Então, se você não é pequeno, né? E é um cara que está falando toda a humildade, a questão do pequeno, do processo, das etapas. O Lucas também assessora várias pessoas aí também, então um portfólio muito bom. E todo mundo, né? A gente conversando aqui com humildade, precisar dizer que há um começo, há uma jornada, há um respeito. As pessoas chegam para mim e falam assim, fosse fulano e tal, eu faria isso. Eu assim, pois seja ele. Pois seja ele, né? Não, eu acho que eu passo, pegue o melhor da Abdias, pegue o melhor do Lucas, pegue o melhor do Valdemir e copie, né? Não faça a crítica. Então respeite o processo, respeite a história de cada um e respeite os resultados, principalmente os resultados que você construiu. Eu vinha no clube assistir um podcast e falo assim, tem muita gente falando bonito, mas pouca gente fazendo bonito. Tem mais gente falando do que fazendo. E assim, eu gosto muito de falar para a minha equipe, se alguém falar uma coisa bonita para você, Lucas, olha o que ela está falando, mas olha o que ela está fazendo. Com certeza. Essa simbologia que eu gosto de dizer muda as realidades das nossas vidas, sabe? E é nesse ponto que eu gosto muito de tocar, tá certo? As nossas ações, elas falam tão alto que o que a gente fala as pessoas não conseguem nem ouvir. Exatamente. E a medida, como é que as pessoas fazem para te conhecer um pouquinho, tu compartilha conteúdo do teu Instagram, lá na empresa? Eu não queria chegar aqui de mãos vazias, então eu queria trazer 3 vouchers na minha loja. Uma de presente, para você presentear sua esposa. Tá? Você não conhece, mas agora você vai conhecer. Você passa lá na nossa loja, no Iguatemi, na Barbosa de Freitas, Fechado. 981. E também 2 para deixar aqui de presente para você talvez sortear e fazer alguma coisa com O pessoal. Eu vou dar 3 vouchers de R$500 cada um para poder... Isso aqui é um voucher. Ei, próxima semana demorar isso. O preço médio da DIP é um pouco alto também. Você vai ter que Mas vale a pena pela qualidade, é um compra. Vale a pena, porque o valor percebido é muito alto. Sim, Depois você pode pesquisar a gente nas redes sociais, o nosso Instagram é @usedip e também @useloi. Mas eu acabei de ativar meu Instagram, né? Sim. Então eu sou novo no Instagram, já comecei a postar alguns vídeos aí da rotina para poder compartilhar um pouco da gestão de empresas de moda. Eu tenho 2 MBAs que esperam o meu TCC lá onde for até hoje, que é gestão de empresas de moda e gestão financeira, né? Então compartilho um pouco sobre o que a gente vive lá no mundo real mesmo. Eu acho que você falou a verdade, tem muita gente falando sobre o que nunca viveu. E eu acho que é legal se eu estou lá todo dia, né, vivendo aquele dia a dia da empresa, compartilhar. Então estou compartilhando Aguiar Abdias. Como é que fala? Aguiar Abdias? Abdias. Então é Ele passou 15 anos no profile e não sabe. Agora estamos aí compartilhando, né, um pouco de gestão. Rapaz, o online, ele é muito complicado. Ele é muito complicado porque, igual com todo mundo, online ele é muito escalado. Então, todo mundo acha que é muito fácil escalar, né, e fazer esse processo. Enfim, eu fico muito feliz quando o empresário de verdade tá lá compartilhando seu dia a dia, essas coisas, porque realmente tá vivendo. E ser embaixador da sua marca é uma coisa que dá muito estado, né? Você tem casos aí extremos e casos aí que estão começando, você tem Flávio Augusto, você tem o Adib, você tem o Luciano Hang, né? Você tem vários outros Thiago Maia, por aí. Pronto.
Tem sabe? muita teoria e pouca experiência na internet. Exatamente. E esses caras, eles mostram da verdade deles, né? Então, assim, a verdade deles ajudam a trazer o negócio também para uma exposição. Não por onde as pessoas pensam. O Adil, mesmo assistindo vários vídeos dele, vários conteúdos dele, ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim, rapaz, um barco é uma coisa pra gente que tem muito dinheiro. Não tem esse dinheiro todo não, ainda não. Um cara desse falando, viu? De barco. Estamos fugindo meu barco. O cara no barco agora é um aluno. Entendeu? Acabou a história de barco lá em casa. Verdade. Eu não quero mais saber de barco, não. E aí, Lucas, qual é o teu arroba? Quem quiser saber um pouco mais sobre investimentos, pode colocar para seguir lá, @LucasGunsaga. Gunsaga. É igual do Gonzaguinha nessa fonte? É igual a Gonzaguinha. Pronto. Pessoal, muito obrigado aí a todo mundo que participou, né? Obrigado a vocês especialmente por vocês passaram com a gente ali. E te vejo no próximo podcast. Forte abraço.